Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É uma alegria poder estar aqui iniciando mais uma semana do Direito Sistêmico. E antes de chamar nossa convidada, eu quero trazer aqui algumas palavras importantes até que o pessoal vai chegando. Eu me sinto muito grata, muito feliz por estar aqui hoje, podendo desenvolver esse trabalho, podendo trazer um pouco mais de conhecimento sobre o direito sistêmico, que é algo tão inovador e algo tão importante nos dias de hoje, principalmente para os operadores do direito. O direito sistêmico, ele é tido, né, como esse nome, essa expressão, mas ele é utilizado, na verdade é a aplicação dos princípios da constelação sistêmica, essa visão sistêmica aplicada ao direito, assim como também é aplicado para todas as outras áreas do conhecimento, de uma forma muito ampla em geral. E a doutora Bianca já está aqui, mas eu já chamo ela para a gente conversar. E eu quero dizer para vocês que eu tenho hoje como uma missão poder levar esse conhecimento adiante. Eu sei que tem muitas pessoas que vão nos assistir hoje que são do Paraná, de Santa Catarina, de vários estados do Brasil. E eu resido em Guarani das Missões, que é interior do Rio Grande do Sul, e leciono como professora numa instituição, numa faculdade de 13 de Maio, também uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, chamada CETREM. E lá na CETREM eu tive a oportunidade, eles me abriram portas para poder falar sobre o direito sistêmico, sobre esse novo conhecimento. Então, me convidaram para formarmos uma turma trazendo uma introdução sobre o que é o direito sistêmico para os nossos estudantes, para os advogados aqui da nossa região. Então, eu me sinto muito feliz e honrada por poder fazer parte desse time e por poder também levar esse conhecimento adiante. Então, eu fui muito motivada justamente por esse evento, né, que acontece no dia 7 e 8 de julho, agora da próxima semana. Nós já tivemos uma primeira turma que foi o maior sucesso. É realmente um curso bem introdutório, mas que foi incrível trabalhar com o pessoal que esteve presente. E em razão da busca, né, de outros profissionais, nós acabamos abrindo uma segunda edição que vai acontecer então dia 7 e 8 de julho, e as inscrições encerram agora no dia 3, na sexta-feira. E essas lives então são motivadas por isso, porque através das lives eu consigo trazer diversos profissionais para cá, para falar com todos vocês que têm essa vontade também de conhecer um pouco mais sobre o que é o direito sistêmico, a aplicação do direito sistêmico. E eu não poderia começar essa semana com uma pessoa mais maravilhosa e especial do que a doutora Bianca. A doutora Bianca Pisato é uma advogada que tem feito um trabalho incrível. Ela nunca, eu acredito que ela não tinha muita expectativa de ficar famosa ou de se aventurar, né, pelo direito sistêmico, e hoje ela é uma das grandes referências quando se trata de advocacia sistêmica. Então, eu tenho a maior honra de poder convidá-la para estar aqui comigo e quero então saudar a todas as pessoas que estão aqui. Fico muito feliz pela participação de todos vocês e tem inclusive um dos meus alunos, que é um grande amigo, nos conhecemos já há muito tempo, também é terapeuta, advogado, participou do curso, o Jean Pierre, e ele está dizendo que o curso foi fantástico. Muito obrigada, Jean. E assim como tantos outros alunos que também estão aqui. E informações sobre o curso vão estar no meu feed. Tem algumas informações lá. Então eu vou chamar a doutora Bianca para participar conosco aqui da nossa conversa. Vamos aguardá-la. Boa tarde, doutora Bianca. Olá, Tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra tê-la aqui. E eu tô vendo que tem várias pessoas aí do Paraná, várias alunas tuas que estão aqui participando. Inclusive, hoje, algumas entraram em contato comigo dizendo que não perderiam essa live por nada na vida.
Então, Ai, ai. antes de iniciarmos, Bianca, já quero agradecer a tua presença aqui. Eu fico tão feliz porque às vezes eu sinto que existe uma certa dificuldade para nós que moramos num lugar assim tão longe, né, dos grandes centros. Então, essa é uma oportunidade de poder trazer os melhores profissionais aqui para nossa região. Então, me sinto muito grata, honrada pelo teu aceite e por estar aqui conosco trazendo teu conhecimento. E quero então saudá-la, desejar uma ótima fala e quero que você se apresente um pouco. Eu nem ousaria te apresentar, Bianca, porque eu sei que o teu currículo é extenso, você é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, eu sou daquelas da primeira edição do livro, tá? E aí eu teria que ler a tua biografia aqui, mas eu acho que você poderia falar muito mais sobre a tua história, que eu acho que é uma forma também de auxiliar as pessoas que estão nesse caminho da advocacia, buscando esse olhar sistêmico. Então seja muito bem-vinda e passo a palavra, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Então, na verdade, assim, quando você fala de... Deixa eu só arrumar um negócio que tá meio estranho. Quando você fala de quem eu sou, né, do meu currículo, enfim, isso representa 10% de quem eu sou, né? Porque isso fala da minha jornada pelo conhecimento, da minha jornada em busca do autodesenvolvimento, mas isso é 10%, né, de quem eu realmente sou. Eu acho interessante falar sobre os nossos 70%, né, os nossos 80%, 90%, que é assim a nossa vida prática, aquilo que a gente faz, e aquela nossa essência mesmo, né, de quem nós somos e por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, né. E então, falar de mim, eu sou filha de um advogado e sou filha de uma terapeuta. Então, por aí você já pode Olha que união. imaginar a quem eu estou honrando, né? Nessa minha busca, nesse meu autodesenvolvimento, né? Claro que convivo com um advogado desde que me conheço por gente, e passei a conviver com uma terapeuta porque a minha mãe se transformou em terapeuta depois que os filhos já estavam grandes, né? Ela foi buscar, porque ela era contadora, e ela foi buscar o conhecimento dela, e essa profissão que ela sempre sonhou, o sonho da minha mãe era trabalhar realmente com terapias, mas aí vem casamento, vem filho, e as pessoas fazem escolhas, e ela fez escolhas também, a gente paga o preço pelas escolhas, mas no tempo que ela se viu disponível para olhar para a terapia, então ela foi para a terapia, né? E aí eu já era jovem, eu já era, digamos assim, já tinha minha autonomia. E aí eu meio que acompanhei esse percurso da minha mãe, buscando o autoconhecimento. Então, assim, ela fez o curso de formação em psicoterapia, aí me falava, eu fui atrás, aí começou a buscar as constelações, eu achei aquilo interessante, fui atrás. Então, é como você falou no início da live. Isso fala de mim, porque isso não foi algo que eu busquei em si, porque eu quero isso, porque eu acho que isso vai dar dinheiro, ou eu quero isso porque eu acho que isso está na moda. Não, muito pelo contrário, né? Isso foi uma coisa que falou da minha vida. E aí eu acho interessante a gente falar sobre quem nós somos, né? Quando a gente fala em uma jornada sistêmica de um advogado, quando a gente fala da nossa jornada sistêmica, primeiro é entender quem nós somos. Nós somos um ser vivo e todo ser vivo tem necessidades, tem motivações e tem circunstâncias do seu mundo externo, do seu mundo interno. Mas a profissão também é um ser vivo. A gente acha que é uma coisa inerte, é uma coisa sem vida. Não, a profissão fala tanto da gente, né? A profissão, nós somos capturados inicialmente pela profissão. E se a gente voltar para a nossa criança, todos que estão nessa live aqui, tem alunos meus, tem alunos seus, tem gente interessada, pode tentar resgatar essa criança, olhar para essa criança e perguntar a ela: o que a gente queria ser quando a gente era pequeno? Quais eram os nossos sonhos? Quais eram os nossos projetos? E você veja que você vai navegando, né, nessa experiência humana. Eu queria ser arqueóloga.
Primeira coisa que eu queria ser. Olha! Tanto que nas feiras de nas feiras de ciência, os meus projetos de ciência com as minhas amigas e amigos era voltado para arqueologia, era voltado para o Egito, era voltado para a história, né? Então, claro, ali já tinha, eu acho que uma busca de quem nós somos. Então, né, saber a história da origem da humanidade. Mas eu queria ser arqueóloga. Meu sonho era conhecer o Egito, até hoje não conheci. E a minha criança queria muito isso. E eu falo pro meu marido assim, eu sei que o Egito é perigoso, eu sei que tem violência, eu sei que é complicado, mas a minha criança quer muito ir para o Egito. Eu acho que um dia eu vou ter que levar ela para o Egito. Você vai, claro. Exato. Então, assim, eu queria ser arqueóloga. Aí depois, passou a fase da arqueologia, eu comecei a pensar no que eu queria realmente fazer da minha vida, né? É o segundo grau, quando eu começar a pensar. Aí eu falei, bom, eu gosto muito de animais, eu tenho um amor imenso pelos animais, e tenho mesmo. Eu e algumas amigas, em 2006, fundamos uma ONG aqui na minha cidade. Essa ONG hoje já anda sozinha, faz um trabalho maravilhoso de castração, de doação de animais. Aí eu falei, pronto, eu vou ser veterinária. E eu pensei, eu vou fazer vestibular para veterinária. Um pai advogado e uma mãe terapeuta. E aí, de repente, então, eu comecei a observar as profissões, né? Fui fazendo alguns testes. E eu tenho um amor muito grande por uma prima minha. Até hoje a gente tem uma ligação muito grande e ela era jornalista. E aí ela foi para Brasília e ela ficou assim, digamos, famosa, né, no jornalismo. Então ela aparecia na TV e aquelas coisas. Eu falava, meu Deus, o que é esta profissão? Eu quero ser jornalista. E aí eu fui fazer vestibular. Para chegar no Egito. Nossa, só pode? E aí, Grace, pra você ter uma ideia, eu fiz vestibular para jornalismo. Nossa! Eu fiz vestibular para jornalismo. Mas o direito me capturou. Porque o meu pai sabia que eu não tinha a mínima possibilidade na época de passar em jornalismo, porque naquela época que eu fiz vestibular, que era 1992, 93, o jornalismo estava em alta. E era, assim, uma concorrência imensa. Aí o que meu pai fez? O meu pai pegou e me inscreveu num vestibular para direito. E é assim que eu fui, porque aí eu tomei toco nos vestibulares que eu fiz para jornalismo, né? Eu moro numa cidade pequena do interior, então eu tive que fazer vestibular em cidades grandes. Eu tomei toco, eu não tinha feito cursinho, eu não tinha me preparado, eu era sempre uma boa aluna, tirava notas boas, mas enfim, não estava preparada para concorrer naquela época com 50, 60 pessoas. E aí eu liguei pro meu pai de Curitiba, chorando, eu falei, pai, acabou minha vida. Eu vou ficar um ano parada, porque eu não passei em nenhum, né? E aí meu pai falou, olha, você tem ainda um vestibular para fazer. Eu falei, como assim? Ele falou, o pai te inscreveu para você fazer vestibular para direito em São Paulo. Porque o seu primo está estudando lá, ele me disse que a faculdade é muito boa, e se você quiser, ele te acolhe, ele te pega na rodoviária, te leva na faculdade, você faz o vestibular, você fica com ele, o pai fica tranquilo que você está bem e tal. Eu falei, não é o que eu quero, mas simbora! E eu... Para não perder a oportunidade e tempo de vida, né? E aí o que aconteceu? Eu fui e fiz o vestibular para direito, passei, né? Porque não era tão concorrido, era uma universidade particular, São Paulo, então assim... E aí eu comecei a fazer a faculdade de direito mesmo. E aí foi o meu processo, né? De olhar para o direito, me encontrar. Aí eu fui capturada pelo direito, porque ele faz parte do meu sistema familiar, né? Mas aí quando a gente fala em ser vivo, né? O que aconteceu com a minha criança? O que aconteceu comigo? Com a minha essência, quem eu sou, né? Então o direito, ele desde o princípio me encantou, porque o direito é apaixonante. O direito é apaixonante. Tanto que você vê médicos fazendo faculdade de direito, você vê engenheiros com formação em direito, não é? Porque ele é apaixonante. E é o que eu sempre digo, todo profissional deveria ter conhecimento de direito, porque ele abre para todas as possibilidades. Desde quem tem um negócio, precisa saber como funciona o direito. Então, quando a gente
começa a tomar esse conhecimento, é realmente encantador. Uhum. É realmente lindo, É né? maravilhoso. Mas o meu ser vivo aqui, aquela profissão que tem que ter um propósito, que tem que ter uma missão, que ela tem movimento, ela ficava ali dentro de mim, né? Buscando um sentido para aquilo, para aquela profissão que eu Sim, escolhi, para aquilo que eu me apaixonei. E meu pai dizia uma frase assim: a gente não pode só fazer o que gosta, a gente tem que aprender a gostar do que faz. Mas eu achava essa frase pesada demais. Eu dizia assim, não, mas espera aí, né? Como que eu vou aprender a gostar do que eu faço se em princípio eu não gosto do que eu faço? Como que eu posso ressignificar isso? Então, foi um movimento. E aí, quando a minha mãe trouxe esse conhecimento das constelações, eu falei, bom, me falam que constelações é um encontro consigo mesmo. É uma busca com a sua própria história. Então eu vou olhar para mim, eu vou buscar a minha história, para eu entender qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito. E eu lembro que naquela época eu já estava formada em psicoterapia. E aí eu fiz todo o processo com o meu professor, eu honro muito o Peter Yatsuyuko, do Instituto Spelter. Na época era formação em constelações familiares e empresariais. E aí ele fez uma dinâmica comigo com cordas, porque eu falei para ele assim que eu ia desistir da advocacia, que eu tinha finalmente me encontrado, né? Mas eu acho que ele viu que existia algo que brilhava nos meus olhos em relação ao direito. E ele fez uma dinâmica e na dinâmica aquilo se integrou. E eu lembro que eu olhei para ele e eu falei, como? Como é possível integrar? Aí eu falei para ele, Isso que ano que era, Bianca? Que ano isso era? 2011. 2011. 2011. E aí eu falei para ele assim, você não conhece o mundo do direito, você não faz ideia. Não tem a mínima possibilidade de eu falar sobre isso. E aí eu dizia assim, eu justamente quero sair do direito, agora eu sinto que eu posso honrar e sair do direito porque eu não quero mais isso, eu quero isso. E aí ele disse uma frase para mim, Bianca, se você sai do direito com esse conhecimento que você agora olha, o que fica para o direito? Quem fica para o direito? E que tal se você pegasse tudo isso e você levasse para o direito? Porque talvez essa sensação que você tem é a mesma de muitos profissionais. Essa dor é a mesma de muitos profissionais, sabe? E eu até me emociono porque é verdade. Sim. É verdade. Muitas pessoas aqui estão amando a tua história e se identificando muito, porque é isso, Bianca. E aí, quando ele me disse assim, que talvez essa minha dor me fez ir até aquele lugar, para que eu pudesse trazer aquilo que eu vi para as pessoas que estão no mesmo lugar que eu. Aí foi como assim, pá, esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. E aí tudo fez sentido para mim. E aí eu comecei a experimentar isso, sabe? Eu comecei a trazer isso para a minha profissão, trazer isso para a minha carreira, para os meus clientes. E não foi um trabalho fácil, né? A gente enfrentou muitos desafios, muita desconfiança, muito julgamento, muita acusação, né? De que havia aí uma deturpação da advocacia, o exercício irregular de uma profissão que não era de advogado, que a gente estava se transformando em terapeuta, tudo aquilo que eu acho que quem está nessa caminhada talvez de alguma forma já tenha passado, né? Mas então o que acontece? Essa é a minha história. Então, para mim, isso tudo fez sentido e eu fui em direção a esse movimento porque eu buscava o meu próprio propósito. Então eu digo assim, você tem que olhar para a tua profissão como um ser vivo e você perguntar para ela o que te move. Que tipo de alimento você precisa? Porque a gente alimenta o corpo, a gente alimenta o espírito, né? Com meditação, com oração, a gente encontra, né? E aí quando a gente olha para a nossa profissão, o que a gente faz para alimentar ela? A gente às vezes reclama. A gente diz assim, a advocacia é ruim, a advocacia
é cheia de gente ruim. Eu vejo tanto advogado falando mal da advocacia, mas eu falo assim, gente, a advocacia é uma profissão que ela é tua, do fulano, do beltrano, mas o que você faz para alimentar a sua advocacia? E é interessante, Grace, que hoje eu estava assistindo a aula de uma professora minha, que é a Lia, que eu estou fazendo o curso com ela de OPT, que é que é maravilhosa, também maravilhosa. foi minha professora na formação. Que linda! Uhum. Então, e eu perdi a aula quinta-feira passada porque eu tinha um prazo, eu tinha um recurso, eu falei para ela, Lia, eu não consegui vencer esse recurso, ele é um recurso bem complicado, eu vou me dedicar aqui, mas depois eu assisto a aula gravada. Aí hoje eu estava assistindo a aula gravada, porque daqui a pouco eu tenho aula com ela de novo, e aí ela trouxe uma frase de Franz Rupert que eu achei bárbara, que diz assim, até anotei aqui, o amor é empatia e ações de apoio direcionadas aos outros sem me perder no processo. Ou seja, o amor é sim eu direcionar o meu olhar aos outros, mas sem que isso signifique eu me perder no processo. Então, a profissão é algo que a gente faz para os outros. A gente oferece um produto, a gente oferece um serviço, mas desde que a gente não se perca no caminho. Desde que a gente não se perca no processo, ou seja, que eu não faça isso só pelos outros, só pelo dinheiro, só pelo status, só pelo ego. Eu faço por mim, porque senão eu me perco. E aí eu tô me traumatizando, eu tô me agredindo. E aí não tem como realmente você dizer que você viveu e amou de verdade, né? Porque você se perdeu no meio do processo. E a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então eu digo... Isso que eu ia dizer, Bianca, talvez a gente vai se abandonando, né? Abandonando aquela criança que um dia sonhou, né? Que queria ser feliz. Então também é um processo de talvez se abandonar aos poucos, né? E aí também, às vezes acontece um conflito, que é o que aconteceu comigo, que talvez aconteça com muitas pessoas, né? De repente a gente perceber que algo não está bem, e a gente pode entrar numa depressão profunda, a gente pode entrar numa tristeza, numa frustração. A profissão às vezes começa a ficar seca, né? Não entra dinheiro, mas tudo isso fala da gente. E então, nesse momento, a gente olha para o conflito e diz, opa, é uma oportunidade de talvez agora, aquela pessoa que eu abandonei, eu resgatar. E aí é um processo de realmente esvaziar as cascas que a gente foi adquirindo ao longo da vida para tentar encontrar o original, né? Para tentar encontrar aquilo que é original, que é da gente, que é verdadeiro. Porque aí isso flui, isso é leve, né? A advocacia não é pesada. Porque muitos anos eu carreguei a advocacia e eu fazia pelos outros, né? Eu fazia pelos clientes, eu carregava os processos. E nesse amor pela profissão, porque eu sempre gostei do direito, né? O fato de eu não ter escolhido ela como profissão não significa que eu não a amei, né? Sim. Mas nesse processo de fazer o vestibular, de me tornar advogada, de amar a profissão e perceber que eu poderia salvar os meus clientes, que eu podia brigar por eles, eu me perdi. E aí eu estava com todas aquelas cascas, carregando uma profissão cheia de roupas, então claro que é pesado, não é leve. E aí a gente começa a soltar tudo isso, a gente perde clientes no começo, claro, porque são clientes que ressoam com aquela minha versão antiga, e eu preciso recomeçar. Mas eu digo assim, vai dar tudo certo, porque agora eu olho para minha criança que está do meu lado e falo, beleza, não deu arqueologia, mas ó, eu acho que essa aqui vai dar. E aí a gente vai, né? E aí vai dar certo, sabe? Eu acho que você tem que confiar. Só que também você precisa fazer esse teu processo, né? Porque eu costumo falar uma frase que eu não consigo me lembrar qual foi o professor. Isso, assim, mas eu honro ele. Que diz pra mim, ele ou ela, né? A gente não leva ninguém para um lugar que a gente ainda não foi.
Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, como que eu posso trazer a advocacia para os meus clientes, né? Como que eu posso introduzir a advocacia sistêmica para os meus clientes? Primeira pergunta, você trouxe a advocacia sistêmica para você? Você já foi lá, já experimentou, já vivenciou? Senão, não tem como você levar os seus clientes para um lugar que você não foi, que você não sabe. Não é? Então, o Sami, por exemplo, o trabalho que ele faz, ele chama as pessoas que estão em processo, cria aquele workshop, aquela vivência, e alguns processos, algumas partes, são convidados a constelar. Mas as outras pessoas que estão vivendo aquilo, elas olham para aquilo, elas estão lá, elas se colocaram disponíveis no caminho, aceitaram o convite para ir até lá, olhar para aquilo, sentir no corpo, para depois aquilo ressoar nelas. E algumas conseguem também essa expansão de consciência. Mas é justamente por quê? Porque eu faço o movimento de mudança. Então, até inclusive tem um professor meu que trabalha com as organizacionais, o Fernando de Freitas também fala isso, que trabalha com a saúde, de que quando eu me dou conta das leis sistêmicas, Grace, pertencimento, equilíbrio de troca, hierarquia, eu tomo um conhecimento, mas esse conhecimento fica ali inerte. Assim como eu tinha um conhecimento antigo, ele está ali. E como que eu faço para que esse conhecimento se transforme em movimento? Eu preciso fazer algo. Então ele fala a lei do movimento. Então, às vezes, até você pedir para o seu cliente uma frase de intenção a partir do conflito, você pedir para ele, e agora que você se dá conta disso? Onde você sente que você está agora em relação ao conflito? Porque muitas vezes as pessoas querem saber como é que a gente faz o atendimento sistêmico, né? Às vezes, o que eu faço? Eu peço para o cliente, coloque aqui, ó, pega um clips, uma caneta, um boneco hoje, né? Esse aqui é você. Coloque aqui na minha mesa onde você está. E o cliente coloca aqui. Aí você pede para ele colocar o conflito, ele põe o conflito numa posição completamente longe dele. Ele não olha para o conflito não olha para ele. E aí você pergunta, onde faz sentido? De quem é esse conflito? Porque você não está olhando para ele, você está olhando para onde? E aí começa o movimento de perguntas, o cliente começa a falar um pouco mais sobre o conflito, se dá conta de algo. Mas daí é importante também você falar, bom, e agora que você está aqui, teu conflito está aqui, e você se deu conta disso, você acha possível você ir para um outro lugar? E o cliente faz um movimento na própria mesa com o boneco. Isso é o movimento aqui, porque ele tem uma imagem do conflito que ele joga para uma mesa ou ele fala verbalmente do conflito para você. Esse era o discurso normal da minha advocacia antes. Qual é o problema? E o cliente pá, a partir da imagem interna aqui. Mas quando você faz o cliente sair dessa posição de uma linguagem verbal para uma linguagem não verbal, e ele precisa usar os dois hemisférios do cérebro para construir aqui na mesa, com boneco, com coisa, o conflito, já muda. E aí quando você faz ele entender um pouco melhor como que estão no tempo e no espaço esse conflito, e ele tem uma nova perspectiva, ele faz um novo movimento. E isso tudo vai mudando a imagem do conflito na cabeça dele, consequentemente, novas imagens, novas sinapses, novas reações. E aí a pessoa fala, nossa, é um milagre, é um fenômeno, é bruxaria. Não! É mente humana, é estímulo elétrico, estímulo químico, é assim que nós funcionamos. Ações e reações, emoções, reações a partir das emoções, comportamentos a partir das emoções, das nossas necessidades, das nossas motivações. E a gente aprendeu, como advogado, a utilizar esse conhecimento, essa habilidade, para que o cliente tome responsabilidade sobre o conflito e ele faça o movimento. Mas, geralmente, na advocacia, a gente leva o cliente a brigar com a outra parte, para a outra parte fazer o movimento. Mas a gente não manda na vida das pessoas. E é isso que eu vejo, Bianca. Voltando um pouquinho. Você, com a tua história, com esse teu caminhar, né?
acabou enfrentando muitas coisas e acabou aliviando para os que vieram depois. Acabou aliviando para nós que estamos hoje atuando na advocacia sistêmica. Então, hoje já não, ainda existe resistência, claro, por falta de conhecimento, mas já não tanto quanto antes. Então, eu só quero ressaltar aqui o trabalho maravilhoso que tu fez. E não vamos chorar depois. Não, por favor, não, meu Deus, não, tá ficando feio. Mas, volta adulto, volta adulto. Mas esse teu caminhar é muito lindo, né? E eu vejo que hoje os advogados, eles sentem essa falta, porque nós somos treinados na academia a atuar exatamente como o cliente ele busca, mas ele não quer olhar para as emoções daquele conflito. Ele quer resolver aquele processo apenas, não olhar para as emoções. Então, a gente foi treinado a dar para o cliente o que ele precisa. E isso muitas vezes causa esse vazio, né? Quando a gente fala dessa da busca da nossa essência, da nossa verdade, daquilo que nós amamos, né? A gente vai se afastando disso. Então, no momento em que nós conhecemos um pouco sobre o pensamento sistêmico, as constelações vêm para nos dar essa força, para nos dizer agora sim, você pode utilizar esse conhecimento e fazer o teu cliente olhar para essas emoções. Então, por isso que é tão lindo poder trazer isso para o direito, porque a gente está auxiliando a salvar muitos advogados. Inclusive, algumas pessoas que me chamaram durante esse período, e hoje também, elas perguntam, e eu vi que tem uma pergunta aqui assim. Ótimo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para mim poder... Como é que eu vou me apresentar agora para o mercado? Eu sou advogada, até então eu advoguei do método tradicional. Hoje eu conheci as constelações, esse pensamento, eu quero ofertar isso para o meu cliente. Como é que eu vou me colocar no mercado? Porque eu sei que ainda existe um pouco de resistência. E aí talvez as pessoas vão confundir com terapia, com outras coisas. Como que eu vou me colocar no mercado como advogada sistêmica? É uma das perguntas. Então, essa pergunta, ela surge, né? Claro, é natural, né? Só que eu digo assim, eu, Bianca, também passei por um processo de tentar compreender isso, né? Tanto que, eu falei isso já várias vezes, se você olhar a capa do meu primeiro livro e a capa do segundo, você vai ver que eu tirei o sistêmico. Porque, para mim, a advocacia continua sendo a minha profissão, não mudou nada. Eu não preciso falar para os meus clientes que eu não sou mais advogada ou que eu não sou mais advogada tradicional. O que é advogada tradicional? Não existe isso. Mesmo porque muitos profissionais que estão buscando esse conhecimento e estão se tornando advogados sistêmicos já eram. Ou no seu mundo interno, ou no seu mundo externo. Eles já manifestavam em comportamentos e atitudes esse movimento interno. Ou às vezes era um impulso de que não fazia sentido discutir tanto, não fazia sentido ofender. Muitos profissionais peticionam de forma sistêmica, inclusive sem ter o mínimo conhecimento em relação a isso. E eu percebo na leitura. Então a sua profissão não mudou. Quem mudou foi você. Foi você que mudou. Que bom! E você vai levar o seu produto, você continua ofertando um serviço, tá lá. Qual é o trabalho do advogado? Qual é a missão do advogado? Nós temos na Constituição Federal, nós temos o Estatuto da Advocacia, você continua exercendo a tua profissão. Mas o que você faz é de um modo operandi diferente. Você ampliou a tua consciência para olhar para o conflito, para olhar para o processo, para olhar para as partes. E essa sua postura, esse seu olhar é que faz a diferença. Só que para isso você tem que ter esse conhecimento, você tem que buscar esse aprimoramento, né? Isso está dentro dos 10% que eu falei. Você foi buscar uma especialização em direito previdenciário, ok, você conhece um pouco melhor sobre direito previdenciário. Você foi buscar conhecimento em direito tributário, ok, você se tornou um pouco mais especialista em direito tributário. Eu acho que o advogado sistêmico, ele se torna um pouco mais perito no humano, um pouco mais perito no conflito. Ele entende um pouco mais sobre as dinâmicas envolvidas nas relações e principalmente nas relações disfuncionais, nas relações não saudáveis, que são as relações que têm conflito. Só isso.
É como se você tivesse buscado uma especialidade, você tivesse buscado um conhecimento. Mas assim, você não precisa mudar a placa do seu escritório, você não precisa mudar seu cartão de visita, você não precisa transformar a balança numa árvore, você não precisa pintar a sua sala de rosa, né? Nem colocar o Buda meditando atrás de você no lugar da deusa. Não precisa fazer nada disso. Você continua sendo um advogado, uma advogada, com aquela postura da advocacia, que é uma postura respeitosa, que tem a sua tradição, que tem a sua cerimônia, né? Você vai ser um advogado sistêmico na área penal, você não pode tirar a toga que você precisa usar no tribunal do júri e colocar uma saia, né, branca, querer fazer um passe ali, ou alguma coisa que alguém diz que o advogado sistêmico faz, né? Urucubaca, porque não é nada disso, não é nada disso. Você vai continuar com aquela postura normal, mas dentro de você algo mudou. Isso vai ressoar naturalmente no campo, né? Eu não mudei nada, Grace, na minha advocacia. O meu escritório continua igual. Claro, eu passei por algumas metamorfoses que às vezes o meu marido olhava e falava: Bianca, teus clientes não vão entender o que esse incenso está fazendo aí no canto da sala. E por que esse tanto de pedra em cima da tua mesa? O que é isso, Bianca? Ele falava, então assim, era uma pessoa que também me puxava pro aqui e agora, né? Porque a gente se deslumbra. Então a gente, é como se assim, eu me despi daquelas cascas e aí eu me encontrei. E aí eu me encontrei através de uma outra roupa. Gente, de novo você vai começar a colocar cascas em cima de você? Não, só deixa se misturar. Mas é aquela história que o Rupert fala. Não se perca no caminho, no processo de querer ajudar os outros. Porque senão, de novo, tu vai se emaranhar. A constelação não é esse conhecimento, não é a salvação da advocacia, não é a salvação do poder judiciário, não é a salvação do conflito. Ela, num primeiro momento, é um encontro lindo e maravilhoso com você mesmo. Então, também aqui entra, assim, sabe, Grace? Aqui eu falo, que hoje eu até estava falando no meu grupo da mentoria, que eu aprendi a não julgar, né? Aprendi a acolher, a gente aprende, né? A olhar para a dor do outro, a motivação do outro, mas sem perder-nos no caminho. O que isso significa? Se um advogado me ataca, eu respondo à altura. Porque existe equilíbrio de troca. Não é porque eu me tornei um advogado sistêmico que eu passo a mão na cabeça de tudo, que eu posso achar tudo lindo, maravilhoso. Ai, porque você tem teu trauma, você tem a tua razão, a tua motivação, você é um ser humano. Não. Muito cuidado, é o que eu falei. Cuidado para não se perder no caminho, ou não perder a essência da advocacia no caminho. E aí, eu falava com o grupo da mentoria o quê? Cuidado também onde você busca esse conhecimento. Cuidado com a velocidade com que você busca esse conhecimento. E especialmente com o propósito pelo qual você busca esse conhecimento. Né? Porque dependendo de como você fizer essa jornada, ao invés de você se encontrar, você se perde e você vai fazer muito mais mal para o sistema do que bem. Isso também faz parte, tudo bem. Porque essa semana, a semana que passou, eu atendi uma cliente, Grace, que não é da minha cidade, mas ela me ligou. O marido dela está com processo e ela foi buscar uma constelação. E ela me relatou a constelação. E a forma como ela me relatou a constelação, para mim, ficou muito claro que ela estava retraumatizada. Ou, pior, ela não tinha o trauma era do marido. Mas o processo foi conduzido de tal forma que ela saiu traumatizada daquilo. E mais perdida do que entrou. E pelo que eu percebi, também não quero julgar aqui, então por isso que eu também não tomei muita informação, a pessoa que fez a constelação não era do direito. E ela constelou um processo. Então, como às vezes eu vejo muitos profissionais que veem a advocacia sistêmica, o direito sistêmico como um nicho de mercado. Como uma maneira de ganhar dinheiro, né? E aí vendem coisas que, assim,
é a motivação dessas pessoas, mas vendem algo que elas não foram lá primeiro para saber. Só nós, advogados, como você, como as pessoas que estão aqui, sabem como é lidar com as emoções numa audiência de instrução e julgamento. Sabe como é ler uma sentença de improcedência e lidar com a indignação. Como é esse trabalho interno. Então, isso também mostra que essas pessoas estão fora do lugar delas. Que também tem crianças ali que não conseguiram realizar seus sonhos e estão perdidas, tentando às vezes se grudar no sonho de outras pessoas para ver se realizam. E a gente olha para isso com amor, mas nós como profissionais do direito temos que tomar muito cuidado com esse conhecimento, porque não é algo tão simples assim quanto parece. Tem muita profundidade aí. Né? Estamos lidando com mentes humanas, com pessoas que já estão vivendo conflito. E aí, se a gente entrar como salvador, apresentando um produto para ganhar dinheiro, a gente se emaranha nisso e ninguém se ajuda, né? Então, nossa, já falei demais, vamos lá. Fala um pouco você. Tem algumas perguntas aqui, Bianca. São duas perguntas. Uma, perguntando se o direito sistêmico, a advocacia sistêmica tem relação com a constelação familiar. E outra pergunta que diz, na área da educação, como que você avalia a presença da constelação? As duas perguntas que apareceram até agora. Primeiro, constelação é um conhecimento que Bert Hellinger trouxe a partir de muitos conhecimentos. Procurem estudar a história de Bert Hellinger e a trajetória dele. O que ele buscou? Gente, ele estudou PNL, ele estudou trauma, ele estudou tantas e tantas coisas, além de toda a vida dele. Né? Tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, tudo que ele buscou, faz das constelações o que elas são. Mas constelação é PNL, é coaching, é tanta coisa, gente. Se você buscar entender um pouquinho mais psicologia. Isso, então você vai entender que direito sistêmico e advocacia sistêmica não é só constelação, e é. Mas, por exemplo, se você fizer uma formação em coaching, você já pode pensar que você está mudando o sistema da tua advocacia com esse conhecimento. E que talvez você vai auxiliar o seu cliente a enxergar o conflito de uma forma diferente a partir do teu conhecimento de coaching. A partir do teu conhecimento de PNL. Tanto que essa semana eu fiz um atendimento de um processo e a imagem que apareceu embaixo do processo era um corpo num movimento. E o cliente olhou para aquilo e disse assim, não estou entendendo. E aí o que eu falei? Eu falei, olha, na PNL a gente aprende que essa postura corporal é uma mensagem do nosso corpo para o mundo externo, que quer dizer tá, 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 tá. Quando eu falei isso, a pessoa começou assim, a regalar os olhos e fez assim, mas, exatamente. Nossa, perfeito. Então, assim, você entender um pouco de leitura corporal, você ter um curso de PNL, vai facilitar o seu trabalho. De ajudar o seu cliente, facilitar com que o seu cliente entenda a justa razão pela qual ele está nesse conflito. O que esse conflito quer dele. Então, constelação, direito sistêmico e advocacia sistêmica não é constelação, e porque a constelação é um conhecimento muito importante para você. Primeiro, em primeiro lugar, para você encontrar o seu lugar. E aí depois você poder facilitar esse processo. Mas se você olhar para o nome, direito sistêmico, advocacia sistêmica, fala de sistemas, fala de teorias dos sistemas. Então eu posso estudar um pouquinho mais sobre teoria dos sistemas. Quem trouxe a teoria dos sistemas? Quem fala sobre teorias de sistemas? Tem um autor específico, que é um dos autores que Hellinger estudou. Tem mais uma pergunta aqui, Bianca. Quais as barreiras éticas para se colocar no mercado como advogada sistêmica? Olha, uma das barreiras éticas que a gente está enfrentando, obviamente, é que esse é um
conhecimento que quebra paradigmas de pensamento, que quebra cultura, que quebra movimentos que vinham sendo, como a própria Grace falou, que vinha sendo executada nas próprias academias. Então nós vamos sofrer uma barreira ética no sentido de que tudo que é novo compromete o velho e coloca em risco. Então vai existir movimentos que podem dizer isso não é ético, isso não é certo. E também essa questão da confusão que as pessoas estão fazendo em relação a que esse trabalho seja um exercício profissional alheio à da advocacia, como se fosse uma terapia. E aí o próprio estatuto da OAB proíbe que a gente exerça atividade alheia. Mas é a forma como eu me coloco. Então é claro que se de repente você tem o teu escritório de advocacia, você descobre esse conhecimento, se encanta, se muda por dentro, e daí do nada você começa a colocar uma árvore na placa do seu escritório, você coloca lá advogada sistêmica, as pessoas vão se perguntar o que é isso? O que essa pessoa faz? A própria OAB vai questionar o que é isto, porque isso não está reconhecido. Até porque, gente, isso não é um nome. Por que você quer colocar advocacia sistêmica na tua placa? Você pode falar, olha, eu sou advogada sistêmica. Ah, e o que é isso? Ok. Mas não precisa mudar a tua estrutura, entendeu? O teu cartão de visita. Então, quando a gente faz esse movimento muito brusco, ou às vezes até de exclusão, né? De dizer assim, bom, a advocacia tradicional era imprestável, né? Só estimulava conflito, só gostava de briga. Então, eu excluo, não honro e coloco que o meu é bom. Só esse movimento de exclusão já vai gerar uma reação do sistema, e talvez uma das formas que o sistema vai reagir é através da ética. E isso tem a ver com você. Então, assim, eu fui muito devagar, com muito cuidado, com muito respeito à própria instituição do Poder Judiciário. Ele faz um trabalho maravilhoso, gente, porque inclusive tem pessoas que precisam viver conflitos. Tem pessoas que precisam de mais tempo numa briga para talvez enxergar alguma coisa. Ou tem gente que precisa passar uma vida brigando, porque isso faz sentido para elas. E ali a gente não se mete. Então o Poder Judiciário também tem a sua função do jeito que ele é. E nós, com esse conhecimento, vamos trazendo, olha, existe uma outra possibilidade, um outro olhar, de forma sutil, de forma leve, ou como diz Hellinger, o essencial é simples. Não compliquem a advocacia sistêmica, não compliquem, não busquem alguma coisa que não é necessário. É tão básico. Por quê? Porque primeiro tem que se fazer o processo interno. Até porque duas coisas, né, Bianca? Uma, você precisa explicar para o teu cliente o que é advocacia sistêmica e vai aí um bom tempo. E outra, não vai mudar o direito. Você só vai mudar a tua postura, a tua forma de lidar com aquele cliente, com aquele conflito, né, de uma forma mais humanizada, talvez, né, com tantos recursos que nós aprendemos através desse conhecimento, né. Tem mais algumas perguntas aqui, ainda questionando como que a OAB abarca o direito sistêmico. E outra, em um possível... Eu acho que você responde, então, só deixa eu ver aqui o nosso tempo, Bianca. Estamos com 12 minutos ainda. Eu tô olhando. A OAB tem abarcado a advocacia sistêmica, o direito sistêmico, maravilhosamente bem. Não é à toa que nós temos as comissões de direito sistêmico espalhados pelas subseções da OAB Brasil afora. Não é à toa que nós temos as comissões estaduais de direito sistêmico em quase todos os estados do Brasil. E isso só mostra que era uma busca de todos os advogados. É aquela coisa assim, a Constituição Federal fala, vocês são administradores de justiça, vocês não são administradores de conflito. E esse conhecimento que Hellinger trouxe maravilhosamente bem, que Sami introduziu para o seu direito, né, para a sua profissão de juiz, fez com que todos nós pudéssemos olhar para isso e dizer, sim, agora faz sentido o que a Constituição Federal fala.
Mas como é que a gente faz esse caminho de volta? Como é que a gente explica para o cliente que a gente não administra conflito, que a gente administra justiça? Como é que a gente explica para o nosso cliente que a gente não vai usar a espada para sair matando os desafetos dele, se isso era uma coisa que a gente fazia? Como é que a gente faz esse caminho de volta? Como é que eu vou explicar para o meu cliente? Você não vai explicar nada para o seu cliente. Você nem vai falar para ele o que é advocacia sistêmica. Porque você vai, através da empatia, olha aí, de ações de apoio direcionadas aos seus clientes, fazer o seu trabalho sem se perder no caminho. Porque se trata de você. Então, você vai mudar a forma como você vai perguntar para o seu cliente sobre o conflito, como é a forma que você vai analisar os documentos, e ele vai perceber nas ações, nos movimentos. Não é porque você explicou para ele, porque, gente, não faz sentido você explicar para o seu direito, porque ele não tem como ir lá para entender. Ele entende de conflito, ele não entende de direito. Só essa postura de você empoderar seu cliente e dizer, olha, ninguém melhor do que o senhor para resolver isso, porque o senhor sabe como é que o senhor se meteu. Eu entendo de lei, sou ótima. De lei eu sou especialista, mas de conflito, desse aí específico, eu não entendo nada. Eu entendo dos meus. E às vezes pode ser que o conflito do seu cliente seja o seu, né? Então, muito mais importante ainda cada um ficar no seu lugar. Então é isso. Próxima perguntinha. Adoro. Sobre a outra parte, como é possível fazer um acordo entre partes e sendo que do outro lado não te enxerguem como inimigo? Como atuar nessa advocacia sistêmica dessa forma, assim, com mais paz entre as partes? Isto também é um conhecimento que faz parte do processo do autodesenvolvimento com as constelações. Quando você diz assim, sem que a outra parte me veja como inimigo, considerando que o meu neurônio espelho vê no outro que há em mim, não é o outro que está me vendo como inimigo. Sou eu mesma. Eu que estou sentindo que o outro está me vendo como inimiga. Porque às vezes você entra num processo que a outra parte olha para você, ela não fala isso. Olha, você é meu inimigo. Mas você sente isso. Que ela te vê assim. Quem é que está sentindo? Eu. Quem é que está vendo? A minha mente, os meus olhos. Então é um processo de dizer, se você está me vendo com essa cara, que eu acho que é uma cara de inimigo, eu acho que isso é problema seu. Às vezes eu brinco com meu marido, que fica possesso, e eu falo isso para os meus alunos. Que às vezes ele fala uma coisa que eu percebo que ele está falando com a mãe dele. E aí eu ponho a mão na frente, assim, Grace, e eu falo assim, amor, ó, deixa eu te mostrar. Agora fala. Mamãe... mamãe, eu. Então, assim, ó, mamãe aqui, eu aqui. Fala pra mamãe, agora fala pra mim. O que você quer falar pra mim? Então, é aquela dissociação. Então, às vezes, você vai pra uma audiência, o outro advogado, outra parte, vê em você também uma imagem da mente dele. Uhum. E, às vezes, ele também tá vendo o que você ressoa. Porque você vem numa postura de tipo, meu cliente está aqui, ele não gosta de você, eu também não gosto. Eu não gosto de você. Sabe aquela postura de advogado bem? E aí é óbvio que ele vai ressoar essa postura. E aí você vai falar assim, agora ele não gosta de mim. Quem é que não gosta de quem, afinal? Vira um emaranhado ali dentro, né? E no final das contas eu sempre digo assim, que a pessoa que acaba ressoando tudo e não gostando de ninguém é o juiz, porque acaba dando toco em todo mundo. Eu aprendi no PNL, Bianca, que o outro é o teu espelho, sim, né? Sim. Muitas vezes aquilo que eu não gosto no outro é algo que eu tenho que trabalhar em mim. Então é isso que a gente vê às vezes na prática, né? E outra, eu só posso ser livre se eu deixo o outro ser livre. Então assim, se o cara não gosta de mim, me vê como inimiga, sinto muito. Se eu fiz algo que te provocou isso, eu não posso fazer nada, eu sinto muito. Mas tu é livre, tu pode gostar de quem tu quiser, tu pode ficar com raiva de quem tu quiser, porque eu também sou livre e posso fazer os mesmos movimentos, né? Então, assim, o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro fala, deixa pra ele, mas se isso faz com que você sinta alguma coisa, é o que a Grace acabou de falar. É um momento para você olhar por que eu tô sentindo isso.
Por que que eu tô sentindo raiva? Por que que eu tô sentindo indignação? Por que que eu tô achando que a pessoa tá me atacando? Por que que eu tô achando que ela me vê como inimiga? Isso é o teu, a tua mente que tá projetando isso, né? Profissionais adoecendo, é? Tem mais uma pergunta aqui. Ai, tá dando uma travadinha. Tá conseguindo me ouvir, Sim, Bianca? perfeito. Sim, tá. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Ai, que agora não tá abrindo. É correto falar que o advogado não administra o conflito, mas traz ao cliente ferramentas de compreender e resolver o conflito? Cadê a estrelinha para eu dar? Dá uma estrelinha para essa pessoa. Dá uma estrelinha para ela. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Ah, Grace, antes de acabar a live, eu quero te agradecer. Que delícia. Agradecer a todos que estiveram aqui. Ai, papo muito legal. E a gente tem uns minutinhos ainda, mas eu não quero que acabe sem fazer isso. Eu vou pedir para você, eu gosto de terminar a live assim, quando dá tempo. Eu quero que todo mundo se concentre na sua profissão, no seu propósito, na perturbação, no desconforto que essa live provocou também, que isso é importante. E a Grace vai ser a porta-voz de vocês aqui, ela vai pensar num número de 1 a 35 para a gente ter uma mensagenzinha bem curta. 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mau humor. Adoro, porque advogado é muito mal-humorado. Mau humor. Um bichinho tinhoso, desagradável como ele só, que faz a gente pesado e zangado. Estraga tudo que a gente tem de melhor. Atenção aos teus sentidos, controla teus impulsos. Ninguém quer por perto um mal-humorado tão obtuso. Por isso, quando esse bichinho vier, pense melhor. Mande ele para longe, não vale a pena perder tempo cultivando tanto nó. Nossa, maravilhoso. Veio para fechar, Aí. né? Porque realmente o que eu via a advocacia muito assim, Bianca, com esse mau humor das pessoas o tempo todo. Então, com essa abertura que nós temos hoje, né, de estudar, de buscar os nossos recursos internos, não existe mais mau humor. Até quando aparecem os problemas, né? Talvez a gente pode até olhar meio assim, ai, que saco isso. Mas é uma forma mais fácil de resolver, tudo fica muito mais leve. Então veio a mensagem Perfeito. ideal para Exatamente. encerrarmos Porque aqui. assim, a gente, no fundo, até entre nós colegas, nós éramos mal-humorados, né? Achando que não posso Isso, compartilhar nada, não posso ajudar o meu colega, não posso colaborar com a profissão dele, porque ele está roubando o meu cliente. Então, assim, era aquela coisa assim, dos 7 anões da Branca de Neve, os advogados são zangados, né? Não adianta. ai, exatamente. Bom, ai, Bianca, eu adorei a nossa conversa. Foi um papo muito interessante. Já tá aqui a contagem regressiva, faltam 2 minutos. E agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Eu sei que muitas pessoas se identificaram, adoraram a tua fala e com certeza vão começar a cuidar um pouquinho mais de si, dessa criança que tá aí dentro, né? Podendo olhar para esse caminho e podendo ajustar agora, né? A vida, a sua profissão e assim por diante. Ó, e a Flávia vem dizer, agora é possível novas possibilidades. Então fica aqui, né? A nossa gratidão, a minha gratidão por te receber, Bianca, e por todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Obrigada. Também de agradeço. coração. Vai ficar salva no teu... Vai ficar salva no meu IGTV, tá? Para quem quiser assistir depois ou indicar também para quem não assistiu e tá precisando ouvir isso aí. Então tá bom. Obrigada, Boa sorte na tua semana, linda. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Abraço. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Ai, será que vai continuar? 50 segundos. Ah, meu Deus do céu, que legal. Então, gente, ó, acompanhe a jornada ali, hein? Vai ser muito interessante. E o Dr. Guilherme esteve aqui conosco rapidinho, mas ele estará aqui na quarta-feira. Então não percam, muitas pessoas importantes e muitos grandes mestres aqui conosco também.
Obrigada, Bianca. Um abraço. Beijo, Tchau, tchau. tchau!